começar em Miqueias. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Amen. You who are named the house of Jacob. Você que é chamado casa de Jacó. Is God's name upon you? O nome de Deus está sobre você? Can you say that you're a Christian? Será que você pode dizer que você é um cristão? That you belong to Jesus Christ? Que você pertence a Jesus Cristo? That He is your Lord and Savior? Que Ele é o seu Senhor e Salvador? You have His name. Você tem o seu nome. It is a great honor to have the name of the Lord upon us. É uma honra enorme ter o nome de Deus sobre nós. But it's also a great responsibility. Mas também é uma grande responsabilidade. It says, is the Spirit of the Lord restricted? Aqui diz, é o Espírito de Deus, será que ele é restrito? So at the beginning of this week, Então, no começo dessa semana, and throughout the whole e week, durante a semana inteira, that is the verse that God put on my heart. esse é o versículo que Deus colocou no meu coração. A question, Uma pergunta, is the Spirit of the Lord restricted? será que o Espírito de Deus é restrito? Is the third person of the triune God limited? Será que a pessoa da Trindade é limitada? And the answer is a certain no. E a resposta é um não muito seguro. Amen. We began this study last night, A gente começou a estudar isso ontem, and we were looking at how God can use the weakest of Christians e a gente estava olhando como Deus ele é capaz de usar até mesmo o mais fraco dos cristãos to bring glory to His name. para trazer glória para o nome dele. He is not limited. Ele não é limitado. He can use you. Ele pode te usar. You may feel you haven't got great gifts, Você pode sentir que você não tem dons maravilhosos. but the Spirit of the Lord is not restricted. Mas o Espírito do Senhor não é restrito. He can use you powerfully in His kingdom. Ele pode te usar poderosamente para o seu reino. Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito de Deus está restringido? Amen. Let's look at John chapter 3, beginning at verse 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amen. Verse 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. And verse 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus is talking about the Holy Spirit, Jesus está falando do Espírito Santo. and He compares it to the wind. E ele compara o Espírito com o vento. Well, sometimes you can hear the sound of the wind, Às vezes a gente consegue ouvir o som do vento, but it's invisible, mas é invisível. and you cannot tell where it's coming from and where it is going. E a gente não consegue dizer de onde está vindo e para onde está indo. Imagine this. Imagina isso. You got all the people in the world, Você junta todo mundo do mundo. all the scientists together, Todos os cientistas juntos. all the most powerful people in the world. As pessoas mais poderosas do mundo. They cannot control the wind. Elas não podem controlar o vento. They are absolutely weak. Elas são completamente fracas. God controls the wind. Deus controla o vento. And Jesus compares the Holy Spirit to the wind. E Jesus, ele compara o Espírito Santo com o vento. And He says, the wind blows where it wishes. E aqui diz que o vento, ele sopra onde ele quiser. Amen. The Spirit of the Lord is not restricted. O Espírito de Deus não está limitado, It is not limited. não está restrito. God, the Holy Spirit, can work in your heart this morning. Deus, o Espírito Santo, pode trabalhar no seu coração essa manhã. And as you pray in Dublin, E enquanto você ora aqui em Dublin, in answer to your prayer, é uma resposta à sua oração. the wind can blow in Brazil O vento pode soprar lá no Brasil and touch a member of your family that you feel is beyond the reach of God. e pode tocar um membro da sua família que você pode até pensar que é inatingível para Deus. This is a powerful truth. Essa é uma verdade muito poderosa. The
wind is not limited. O vento não é limitado. The Spirit is not restricted. O espírito não está restrito. The wind blows where it wishes. O vento sopra onde ele bem quer. God is sovereign. Deus é soberano. God is sovereign. Deus é He soberano. can move in this church, Ele pode se mover nessa igreja, in your life. na sua vida. He can do great things. Ele pode fazer coisas He's incríveis. not limited. Ele não está limitado. He is not restricted. Ele não é restrito. Amen. Amém. Let's go to Amos 4:8, 7 and 8. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Amen. We go back to verse 7. God again is comparing, using an illustration of rain. Então Deus mais uma vez ele está usando uma ilustração da chuva. And look at what he says. I withheld the rain from you. E olha o que ele fala: eu retive a chuva de vocês. You needed the rain. Vocês precisavam da chuva. I made it rain on one city. I withheld rain from another. Eu fiz chover em uma cidade e eu não chovi na outra. And one part was rained upon, and where it did not rain, the part withered. Numa parte choveu e na outra parte que não choveu, secou. God can cause the power of His Spirit to be manifested in this church, Deus ele pode causar com que o poder do seu Espírito se manifeste nessa igreja. or He can withhold it. Ou ele pode restringir He isso. can move in another church, Ele pode mover em outra igreja. and He can withhold the move of the Holy Spirit in this church. E ele pode também parar o mover do Espírito Santo nessa igreja. The Spirit of the Lord is not limited. O Espírito de Deus não é limitado. It is not restricted. Não está restrito. It is under the sovereign control of God. Está debaixo do controle soberano de Deus. Amen. Although that is true, Por mais que isso seja verdade, we can limit the Spirit of God in our lives. nós temos a capacidade de limitar o Espírito de Deus na nossa vida. And we need to learn this from the Word of God. E a gente precisa aprender isso na palavra de So Deus. let's look at the life of Jesus. Let's go to Mark chapter 6, beginning at verse 1. Então vamos ver a vida de Jesus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Verse 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Amen. So we go back to verse 3 there. Volta lá, isso. Is this, referring to Jesus, is this not the carpenter? Não é esse o carpinteiro? Amen. They insulted him. Eles insultaram. He's the Son of God. Ele é o Filho de He Deus. is God coming down to this earth. Ele é Deus que veio a essa terra. But they see him as just a man. Mas eles olham para ele e veem só um homem. And they don't like what he is doing. E eles não gostam do que ele está They are fazendo. offended at him. Eles estão ofendidos com ele. Their vision of Jesus is very, very small. A visão que eles têm de Jesus é muito, muito pequena. And through this, E através disso, they are going to limit the work of the Spirit of God in their city. eles vão limitar o trabalho do Espírito de Deus na cidade deles. Amen. Verse 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Amen. Verse 5. Não pôde fazer-lhe nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Amen. Sorry, go back to verse 5. He could do no mighty work there. Ele não pode fazer muito milagre lá. Jesus can do anything. Jesus ele pode fazer todas as With coisas. him, all things are possible. Com ele todo é possível. But he couldn't there. Mas ele não pode ir lá. The Spirit of God is not limited in himself, O Espírito de Deus não é limitado nele mesmo. but we can limit his work
in our Mas lives. nós podemos limitar o seu trabalho na nossa And it vida. can be said about my life and your life. E eu posso falar disso sobre a minha vida e sobre a sua vida. And it's a sad thing E é uma coisa muito triste. that Jesus could do no mighty work there. Que Jesus não pôde realizar nenhum milagre lá. And he gives the reason for it. Verse 6. Ele diz o porquê disso. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. He marveled because of their unbelief. Ele ficou chocado, admirado com a incredulidade deles. Brother, sister, how do you think about Jesus this morning? Irmãos e irmãs, como você pensa sobre Jesus essa How do manhã? you feel about the Spirit of the living God? Como que você se sente com relação ao Espírito do Deus vivo? Do you feel that Jesus can do great things in somebody else's life, but not in your life? Será que você acredita que ele pode fazer coisas incríveis na vida da outra pessoa, mas não na sua? Are you limiting God through your unbelief? Será que você está limitando Deus através da sua falta de fé? It is an amazing verse É um versículo incrível. that Jesus could do no mighty work there. Que Jesus ele não podia fazer nenhum milagre lá. Jesus was going through Israel doing amazing things, Jesus ele percorreu Israel fazendo coisas incríveis, but in his hometown, mas na sua cidade natal he couldn't do any mighty work ele there não pôde fazer nenhum milagre because of their unbelief, por causa da incredulidade deles, not because of his lack of power. não porque ele não tinha poder o Brother, suficiente. sister, God wants to work in your life. Irmãos e irmãs, Deus ele quer trabalhar na vida de vocês. God wants to do more in your life than he has ever done before. Deus ele quer fazer mais na sua vida do que ele já fez até hoje. But you can limit him. Mas você pode limitá-lo. You can prevent him Você pode pará-lo because of your unbelief. por causa da tua incredulidade. Faith in God and his word Fé em Deus e na sua palavra opens the door to his power. abre as portas para o poder dele. Amen. Let's go to Mark chapter 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Here is Jesus coming into a situation Aqui Jesus ele está chegando numa situação that is chaotic. que é caótica. Okay, verse 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Verse 16. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Jesus knew there was something wrong, Jesus ele sabia que tinha alguma coisa errada and he asked them a question. e aí, então ele perguntou a eles. Jesus likes to get to the heart of the matter. Jesus ele gosta de chegar na raiz do problema. And when I meet with people, Quando eu me encontro com as pessoas, I like to get to the heart of the matter. eu quero descobrir qual é o principal do problema todo. I cannot help Eu não posso ajudar if you are not honest. se você não for honesto. Be honest with your pastor. Seja honesto com seu pastor. And then, please God, God can use me to help you. E assim, se Deus quiser, Deus pode me usar para te ajudar. Jesus asked a question Jesus perguntou, because he wanted to sort out this problem. porque ele queria resolver o problema. Amen. Verse 17. E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Verse 18. E este, onde quer que o acompanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. Eu falei com seus discípulos para eles expulsarem, mas eles não conseguiram. There's no limit to the Spirit of God. Não há limite para o Espírito de Deus. He is not restricted, Ele não é restrito, but you can restrict him working through you. mas você pode restringi-lo trabalhando através de você. Here were the disciples Aqui estavam os discípulos with a difficult situation, com uma situação difícil and they couldn't do anything. e eles não conseguiam fazer nada. Let's see why. Verse 19. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus said they were faithless. Verse A 19. palavra diz que eles eram Just back. incrédulos. 19, please. They were faithless.
Eles eram sem fé. Their lack of faith was restricting the power of God. A falta de fé deles estava restringindo o poder de I Deus. like what Jesus said. Eu gosto do que Jesus fala. He said, bring him to me. Jesus fala, traga-o a mim. You're faced with a really difficult situation. Você está de frente de uma situação muito difícil. There is somebody in your family causing many problems. Tem alguém na sua família que está te causando muitos problemas. Jesus says, bring him to me. Jesus fala, traga ele a mim. There is no limit Não to há the limite power of Jesus Christ. para o poder de Jesus Cristo. The Spirit of the Lord is not O restricted. Espírito de Deus não é restrito. This person may live in Brazil. Essa pessoa pode até estar morando no Brasil. Jesus says, bring him to me. Jesus fala, traz ele a mim. Through prayer, Através de through oração. faith, Através de bring fé. him to me. Traga-o a There mim. is no limit Porque não há limite to the Lord Jesus Christ. para o Senhor Jesus His Cristo. name is O higher seu than nome any other. é maior do que todos os outros. God has given him a name which is above every name. Deus deu a ele um nome que está acima de todos os outros There nomes. is no limit. Não há limite. Bring him to me. Traga-o a mim. Bring the problem. Traga o problema. Bring the difficulty. Traga a Bring dificuldade. it to Jesus Christ. Traga a Jesus Cristo. Amen. Renato and Talita, they did just that. Renato e a Thalita, eles fizeram isso. They prayed. Eles They oraram. fasted. Eles They jejuaram. brought the 3 problems to God. Eles trouxeram os 3 problemas And you para o heard the Senhor. testimony. E você ouviu o In testemunho. one day, Em um the 3 dia, answers as came. 3 respostas Bring vieram. him to me. Traga ele para mim. Don't limit God. Não limite o You Senhor. have not because you asked not. Você não tem porque você não pede. That is a verse from James. Esse é um versículo em Tiago. You have not because you ask not. Você não tem porque você não pede. Bring him to me. Traga-o a mim. Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito de Deus é restrito? Is he limited? Será que ele é limitado? The answer is a certain no. A resposta certamente é não. Amen. Let's go to verse 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Amen. Satan trembles before the Lord Jesus Christ. Satanás treme diante de Jesus Cristo. Yes, I believe in the devil. Eu acredito no diabo. I believe in Satan. Eu acredito nele. I believe in demons. Eu acredito em demônio. I believe, though, in God. Mas eu, acima de tudo, And I acredito em believe Deus. Jesus Christ defeated Satan and all of hell on the cross. E eu creio que Jesus Cristo, ele venceu Satanás e o inferno inteiro na cruz. And I belong to Jesus. E eu pertenço a Jesus. And you belong to E Jesus. você pertence a And this Jesus. is how the enemy falls before Jesus E é Christ. assim que o inimigo ele cai diante de Jesus, Terrified. morrendo de medo. The demons also believe and they tremble before God. Os demônios eles também acreditam e eles tremem There diante is de power Deus. in the name of Jesus. Porque existe poder no nome de There is Jesus. power in the blood of Jesus. Existe poder no sangue de Jesus Jesus. died and rose again. Jesus morreu e And ressuscitou. he is alive forevermore. E ele está vivo And hoje he para is coming sempre. again E ele está to voltando judge the world in righteousness. para julgar o mundo em And he will justiça. separate the sheep from the goats. E ele vai separar a ovelha dos lobos. There will be an eternal separation. Vai ter uma separação eterna. Those who are Christians Aqueles que são cristãos will hear the words, "Come, you who are blessed of my Father, vão ouvir as palavras: venha você que é abençoado do meu Pai. inherit the kingdom which was prepared for you before the foundation of the world." Vem receber a sua herança que foi preparada para você antes da fundação do mundo. Blessed words. Palavras I hope abençoadas. every one of you who are in this room will hear these words. E eu espero que todos vocês que estão aqui possam ouvir essas palavras. Blessed of my Father. Sejam abençoados do meu Pai. Come to him now. Venham a Ele agora. Receive him as your Savior and as your Lord. Receba-o como seu Salvador, como seu Senhor. Don't wait another second. Não espera mais nenhum segundo. Repent and believe the gospel. Arrependa-se e creia no Evangelho. Amen. Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed.
E levaram eles até o Jesus e imediatamente o espírito se agitou. So Jesus said, bring him to me. Então Jesus fala, traz ele para mim. When it happens, when they obey, does everything go well? E quando isso acontece, quando eles obedecem, será que foi tudo muito bem? No, the situation gets worse. Não, a situação piorou. Amen. That's what I told Renato and Talita. E foi isso que eu falei para o Renato e para a Talita. I said, begin to pray and fast one day a week. Eu falei, começa a orar e a jejuar uma vez na semana. But I said this, Mas eu falei isso para eles. you can expect a battle. Mas esperem uma batalha. And do not be surprised if the situation gets worse. E não fiquem surpresos se a situação piorar. If you know the story of how the Israelites came out of Egypt, Se vocês sabem a história de como os israelitas saíram do Egito, God told Moses, Moses told the Israelites. Deus falou com Moisés, Moisés falou aos israelitas. At first the Israelites rejoiced, E a primeira coisa que aconteceu foi os israelitas eles ficaram felizes, but then Pharaoh made things worse for the Israelites. mas Faraó piorou a situação dos israelitas. Amen. This often happens. E isso acontece bastante. When the enemy is threatened by your obedience to God, Quando o inimigo ele é ameaçado pela sua obediência a Deus, he can react violently. ele pode reagir de maneira violenta. Persecution increases. A perseguição pode aumentar, It is the devil's attempt to discourage you porque é o inimigo tentando te desencorajar and not to persevere. para que você não possa But victory is perseverar. certain to those who persevere. Mas a vitória é garantida para aqueles que perseveram. Victory is certain to those who persevere. A vitória é garantida para aqueles que Amen. perseveram. Verse 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Amen. You would have thought that Jesus would have immediately done something. E aí a gente pensa que naquela situação Jesus ia fazer algo automaticamente. But Jesus asks another question Mas aí Jesus ele faz outra pergunta. to get as much information as possible Para conseguir o máximo de informação possível. so that he knows exactly what he is dealing with. Para que ele saiba exatamente com o que ele está lidando. The problem had started in childhood, O problema começou na infância. but it got worse as the boy grew older. E piorou depois que o menino foi crescendo. Because the problem started in your childhood. Porque de repente o problema começou na sua It has infância. got worse as you have grown older. E aí piorou conforme você foi crescendo. But it won't prevent Jesus from delivering you. Mas isso não vai parar de Jesus para te libertar. It won't prevent Jesus. Isso não é o suficiente para que No Jesus não matter how consiga. long you have had this difficulty. Não importa por quanto tempo você tem essa dificuldade. No matter how long this sin has had a grip on you. Não importa por quanto tempo o pecado ele tem te segurado. Why? Por quê? Because the Spirit of the Lord is not restricted. Porque o Espírito de Deus não é restrito. There is no limit to his power. Não há limite para o seu He poder. can deal with that problem, Ele pode lidar com esse problema, that sin, esse pecado, or that person. ou aquela pessoa. Amen. Amém. Verse 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Notice what this man says. Repara no que esse homem fala. He says, if you can do anything. Se você pode fazer alguma coisa. Is that how you feel about Jesus Christ? Será que é assim que você pensa com relação a Jesus Cristo? If you can do anything, Se você pode fazer alguma coisa, you feel that Jesus is limited, você sente que ele é limitado, that the Spirit of the Lord is restricted. que o Espírito de Deus é restrito? If you can do anything, Se você puder fazer alguma coisa, let me tell you this. deixa eu te contar uma coisa. There is no if in Jesus. Não tem e se com Jesus. There is no if in Jesus. Não existe um e se com Jesus. That is not where the problem is. Ali não é onde está o The problema. problem is not in God, O problema não está em in Deus, Jesus Christ, em Jesus Cristo, in the Spirit of the no Lord, Espírito de in the Deus, Word of God. na palavra de There is Deus. no if in Jesus. Porque não há nenhum e se There
There is Jesus. no uncertainty in him. Não há nenhuma falta de certeza He nele. has made an everlasting covenant with his people. Ele fez uma aliança permanente And all the promises of God com seus discípulos e todas as promessas de are Deus yes São and sim amen e amém. in him nele, to the glory of God. para a glória de Deus. There is no if in Jesus. Não existe um e se em Jesus. Amen. He can do it. Ele pode fazer isso. He can do it Ele in your pode. life. Ele pode fazer na sua vida. He can do it in this church. Ele pode fazer nessa igreja. He can do it in London next Ele weekend. pode fazer em Londres na semana que vem. There is no if in Jesus. Não existe um e se em Jesus. Amen. Where is the if? Verse 23. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. If you can believe. Se você puder crer, Jesus gently rebuked this man. Jesus, de maneira muito gentil, ele corrigiu esse homem. The man doubted Jesus. O homem, ele duvidou de Jesus. Jesus said, don't doubt me. Jesus falou, não duvide de mim. Doubt yourself. Duvide de você mesmo. If you can believe. Se você puder crer, Because your lack of faith Porque- is limiting God working in your life. porque a sua falta de fé está limitando o trabalho de Deus na sua vida. If you can believe Se você puder crer all the promises of God, todas as promessas de Deus, then all things are possible então todas as coisas são to possíveis him who believes. para aquele que crê. Somebody here, you don't like the thought of waking up tomorrow. Alguns aqui, talvez você não goste da ideia de acordar amanhã. You don't like the thought of facing that situation in work. Talvez você não quer nem lidar com aquela situação lá do seu trabalho. There is somebody troubling you. Tem alguém que está te perturbando lá. But Jesus says, Mas Jesus all diz, things are possible to him who believes. todas as coisas são possíveis ao que crê. That you can get up tomorrow Você pode se levantar amanhã and in faith e em fé do what God is telling you to do. fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. All things are possible to him who believes. Tudo é possível ao que crê. There is no limit in God. Não há limite em Deus. And the Spirit of the Lord is not restricted. E o Espírito de Deus não é restrito. All things Todas as that coisas God is asking you to do, que Deus está pedindo para você fazer, you can do. você pode fazer. To him who believes. Para aquele que crê. To him who believes. Para aquele que crê. Amen. Praise God. Hallelujah. Verse 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. He said this with tears. Ele falou isso com lágrimas. Lord, I believe, Eu creio, but help my unbelief. mas me ajuda na minha falta de fé. Amen. With tears. Com lágrimas. He did believe. Ele creu, But faith can grow. mas fé, ela pode crescer. When you are born again, Quando você nasce de novo, you have faith, você tem fé, but your faith can grow. mas a sua fé pode crescer. Amen. How can it grow? Como pode crescer? Feed it. Alimente-a, Feed it. alimente-a. I've dealt with some people this week, Eu lidei com algumas pessoas essa semana and one person was crying all the time e uma pessoa estava chorando o tempo todo and saying how weak they were. e falando quão fraco eles eram. And I replied, E eu respondi, I said, you need to come to church. falei, você precisa vir à igreja. If you stay away from Se- church, Se você ficar longe da igreja, your faith will get weaker and weaker. a sua fé vai ficar mais fraca e mais fraca. If you stop reading the Word of God, Se você parar de ler a palavra de Deus, your faith will grow weaker and weaker. a sua fé só vai se enfraquecer. Feed your faith. Alimente a sua fé. Feed it. It Alimente-a. is good that you came this morning. É muito bom que você está aqui essa manhã. And I recommend you watch last night's E eu video. ainda recomendo que você assista o culto de ontem. If you can come tonight, come tonight. Se você pode vir essa noite, venha essa If noite. you cannot come, watch the Se video. você não puder vir, assista online. Feed your faith.
Alimente a sua fé. You need the Word of God Você precisa da palavra to de Deus strengthen your faith. para fortalecer a sua fé. Spend time alone with God, Passa tempo sozinho com Deus, reading and meditating on the Word of God, lendo e meditando na palavra. and your faith will grow. E a sua fé vai crescer. Amen. Verse 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. I command you. Eu te mando, te ordeno. I love this. Eu amo isso. Jesus commanding Jesus ordenando the spirits. os espíritos. Jesus commanding. Jesus ordenando. He is God. Ele é Deus. He has authority. Ele tem He is autoridade. Lord. Ele é o And Senhor. he gives authority to his children. E ele dá autoridade aos seus I filhos. command you. Come out of him and enter him no more. Eu te ordeno, sai dele e nunca mais retorne. Jesus finishes the work. Jesus, ele termina o He trabalho. doesn't half work. Ele não faz pela He metade. finishes the work. Ele completa. Enter him no more. Nunca mais volta para This ele. boy would never be the same again. Esse menino nunca mais seria o mesmo. Jesus had touched his life. Jesus tocou a vida Brother, dele. sister, your past record with the devil is over. Irmãos e irmãs, o seu passado com o diabo acabou. You are out of the kingdom of darkness forever. Você já saiu do reino das trevas para sempre. Satan has no authority over you anymore. Satanás não tem mais autoridade sobre a sua You vida. belong to Jesus. Você pertence a Jesus. And the devil cannot get you back into his kingdom. E o diabo ele não consegue te colocar de volta no reino dele. Walk in faith. Ande em fé. Live for God. Viva para Deus. Worship Jesus. Adore a Jesus. He is your Lord. Ele é o seu Senhor. Therefore, worship him. Então adore-o. Amen. Glory to God. He finishes the work. Ele termina a obra. And on the cross, he finished the work. E na cruz ele terminou a obra. And he said, it's finished. Ele disse, acabou. Amen. He Está paid for consumado. every sin. Ele pagou por todos os pecados. Amen. And by faith, we take the bread and wine. E pela fé a gente vai tomar o pão e o vinho. It is only for those who believe É somente para aquele que crê that Jesus died for their que sins Jesus morreu pelos seus pecados and that he rose again. e que ele ressuscitou. If he's your Savior, Se ele é o seu Salvador, then you are free to take the bread and wine. então você é bem-vindo para tomar o pão e o Amen. vinho. Let's worship him now. Vamos adorá-lo agora. Amen. Adolfo, will you lead us in prayer?